E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorar o Senhor é um privilégio que eu e você temos, e não podemos deixar de adorá-lo nesse tempo que o Senhor nos concedeu. Um momento de gratidão, um momento de adoração, de celebração. Estamos aqui com a palavra de Deus e eu quero convidá-los a fazer uma leitura nesse momento, uma leitura muito edificadora, que nos proporcionará ensinamentos fantásticos. Salmo de número 25, irei ler alguns versículos da palavra de Deus, e você que tem uma Bíblia, eu quero convidá-lo a participar também comigo desta leitura. Salmo 25, do verso 1 em diante. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Louvado seja o nome do Senhor por esses textos bíblicos que acabamos de ler. Quero convidá-lo nesse momento a falar com Deus, falar com o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos orar? Aí no seu lugar, quero convidá-los a falar com o Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos primeiramente te agradecer pelas bênçãos vindas do Senhor sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. E nós temos plena convicção quais são essas bênçãos. É a salvação, é o selo do Espírito Santo, é a presença do Senhor em nossas vidas, é a eleição. Oh Deus, muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos nesse momento, nesse culto, adorar o Senhor, conforme o Senhor é digno de receber. Portanto, sonda os nossos corações, perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo aquilo, Deus, que não é da tua vontade, e que o Senhor seja engrandecido nesse tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a adorar o Senhor nesse momento. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais.
tesouro maior desse mundo, que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia! Eu e você precisamos louvar ao Senhor com tudo o que somos, mas também com tudo aquilo que temos. E uma das formas de nós louvarmos ao Senhor é com as nossas contribuições. Portanto, eu quero convidá-lo nesse momento a contribuir para a obra do Senhor, para o crescimento, para a expansão do reino de Deus. Se nós fizermos uma leitura da Bíblia, investimento sempre foi algo presente na caminhada do povo de Deus. Portanto, eu quero convidar você, aí na sua telinha você já pode estar vendo, né, as informações referentes à nossa conta bancária. Você está vendo aí o QR Code, o telefone da nossa secretaria. São meios pelos quais você pode contribuir para a obra de Deus. Caso você não queira ou ofertar, dizimar, contribuir mediante alguns desses itens ou dessas opções, você pode vir aqui em nossa igreja, trazer o seu dízimo, sua oferta, certo? E aqui a nossa equipe de recepção poderá lhe ajudar nesse sentido, ok? Que Deus abençoe sua vida. Saiba que você pode sim cooperar e adorar ao Senhor com esse fim. Nossa igreja tem feito tantas coisas, certo? Há tantos anos e não para. A igreja não pode parar. Portanto, você é convidado a adorar o Senhor com o seu dízimo e também com a sua oferta. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos queridos, nós temos sido desafiados neste tempo a entender que nós, como igreja, nós somos a resposta de Deus para os problemas do mundo. Deus
quer usar a sua igreja para que possa ser resposta em meio às grandes crises que a sociedade à nossa volta enfrenta. Nós, ao longo desse tempo da pandemia, já distribuímos inúmeras cestas básicas, distribuímos máscaras, além do apoio espiritual que tem sido de suma importância para tantas pessoas. E nessa semana Deus nos deu uma oportunidade ímpar, que foi a de estarmos junto com profissionais da área da saúde, aquele pessoal que está ali no dia a dia, lutando contra a enfermidade, levando uma palavra de carinho, uma palavra de apreço, mas também de orarmos por aquelas pessoas. E um outro grupo que Deus permitiu que nós estivéssemos durante esta semana também manifestando carinho e apreço, foi com pessoas que trabalham em cemitérios. Eles que estão sobrecarregados neste tempo, sobrecarregados de trabalho, sobrecarregados emocionalmente. E Deus nos deu a oportunidade de chegarmos perto dessas pessoas e de alguma forma expressarmos o amor de Deus. Quero dizer que tudo isso só foi possível porque você tem entendido que nós não estamos nos reunindo, mas a igreja não para. As portas do templo estão fechadas, mas nós continuamos a realizar a nossa missão. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo nos conduza a voos ainda maiores.
do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro em ti. Todo tempo meu socorro em ti. Graça e paz, queridos irmãos. É sempre bom quando Deus nos dá a oportunidade de, por mais uma manhã, nos reunirmos para adorar o nome do Senhor. Como eu e você fomos abençoados nesta manhã, com os cânticos, com a adoração, e como foi gostoso ouvirmos esta verdade que as meninas acabaram de cantar. A verdade que nos faz crer e nos faz lembrar que, independente das circunstâncias, independente do momento que eu e você estejamos atravessando, nós podemos sim nos alegrarmos no Senhor. Nós estamos desde o domingo passado falando sobre o tema Dias Melhores Virão. No entanto, antes de eu abrir a palavra e falar um pouco sobre o assunto, alguns irmãos têm me procurado ao longo da semana e têm dito assim: pastor, qual é a previsão quando nós devemos retornar ou retomar os nossos cultos presenciais? É bem possível que nessa semana haja um relaxamento de algumas medidas de distanciamento que foram decretadas pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado. É possível que haja uma permissão para que nós iniciemos encontros com um percentual de pessoas dentro do templo. A nossa igreja, ao longo destes dias, tem se preocupado com a retomada. O desejo do nosso coração é que possamos voltar, é que possamos em breve estar juntos aqui adorando ao Senhor. Nessa semana que passou, nós já tivemos uma equipe, uma empresa fazendo um serviço de sanitização na igreja. Nós já estamos repensando como vai ser a questão da disposição das cadeiras, uma vez que estes bancos, que por tantas décadas nos serviram, não mais se enquadram nesse novo momento que estamos vivendo. Nós temos um grupo de trabalho que tem discutido e tentado estabelecer um protocolo para o retorno. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que o fato do governador ou do prefeito ou das autoridades permitirem o nosso regresso não quer dizer que nós de pronto estaremos voltando. Nós estamos conversando, nós estamos ouvindo irmãos da nossa igreja, da área de saúde, e nós estamos pedindo a Deus discernimento para que o nosso retorno ocorra num momento aonde todos nós possamos estar mais seguros, mais tranquilos e sem sofrermos com o risco de uma segunda onda. O nosso desejo é que esse lugar seja um local de bênção, um local de alegria e não um local da onde você entre com saúde e saia enfermo. Então fique ligado às informações, tanto nas redes sociais quanto nas listas de transmissão, quando estaremos falando sobre a data possível de um retorno às nossas celebrações presenciais. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, Josué capítulo 6. E eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 5. Josué capítulo 6, versos de 1 a 5.
nós estamos pensando dentro da temática de que dias melhores virão. Falava na semana passada que eu me recuso a acreditar que eu e você fomos criados para sempre habitar no vale. Eu me recuso a acreditar, a aceitar que aquilo que estamos vivendo agora há de se tornar uma realidade para sempre. Como falava no domingo passado, sou dominado por aquele mesmo sentimento de Davi. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu continuo crendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio que, como disse o Senhor, falando ao seu povo em Isaías, no capítulo 43, quando o povo ainda estava enfrentando uma realidade de cativeiro, Deus dizia: olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Por isso que eu, ao olhar para a palavra de Deus, desafio você a crer que, apesar das dificuldades e lutas que estamos enfrentando, podemos ter a certeza que dias melhores virão. Semana passada nós nos detivemos no livro de Ruth. E falávamos que o livro de Ruth, ele apresenta um contexto onde havia uma crise moral, uma crise social, uma crise econômica. Um texto que vai nos falar sobre uma família que, em busca de um sonho, acaba se deparando com um pesadelo. Mas falamos também sobre a forma que Deus tem de pegar aquilo que parece sem jeito, parece sem esperança, colocar a sua mão e transformar o choro de dor do capítulo 1 de Ruth, de um choro de alegria e esperança que aparece no capítulo 4 do livro de Ruth. Nesta manhã quero ler com você o texto de Josué. O livro inteiro de Josué vai falar sobre a conquista da terra. Vai falar sobre um momento onde nós percebemos o agir de Deus e a ação humana. É interessante isso. O pastor Jonathan, ele costuma dizer que a vida cristã, e ele fala isso muito se referindo àquele texto de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz que nós somos cooperadores. O pastor Jonathan costuma dizer que a vida cristã, ela é composta de duas realidades. Tem a mão de cima, que é a mão de Deus, que está sempre a nos abençoar e nos conduzir, mas tem a mão de baixo, que é a minha mão, que tem a ver com as minhas ações, com a minha disposição, com aquilo que eu, determino em meu coração em fazer. E o livro de Josué é um destes livros onde nós vamos encontrar por diversas vezes neste processo de conquista a mão de Deus, mas também a mão do homem, o Deus que abençoa, o Deus que orienta, o Deus que aponta caminhos, mas também aquele homem que, ao ouvir a voz de Deus, toma atitudes que hão de levá-lo para a conquista que Deus quer que ele viva. E Josué capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Vamos falar com Deus? Querido Deus, obrigado, porque esta manhã é a manhã do teu dia. Obrigado a Deus por este domingo. Obrigado a Deus porque neste momento a tua palavra está sendo pregada em tantos lugares.
em tantos canais das redes sociais, de tantas maneiras. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade. E tudo que queremos Te pedir nesta hora é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor anime aqueles que estão desanimados, que o Senhor console os enfermos, que o Senhor conforte os enlutados e plante no nosso coração a certeza de que dias melhores virão. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu e você acabamos de ler, ele vai estar posicionado num momento muito significativo da história do povo de Israel. E eles estavam agora prestes a conquistar a grande cidade de Jericó. Eles estavam prestes a enfrentarem mais uma batalha e, por certo, serem bem-sucedidos nesta difícil batalha. No capítulo anterior nós vamos perceber um momento muito significativo em que Josué está contemplando a muralha de Jericó, a grande muralha de Jericó, a intransponível muralha de Jericó. E é possível que ele ali estivesse sendo rondado por temores, por preocupações, olhando para o desafio e dizendo: como é que eu vou ultrapassar essa muralha? Como é que eu vou vencer este desafio? Sentimento que talvez hoje esteja inundando a sua mente, o seu coração. Sentimento que talvez hoje esteja rondando a sua alma. Você olha para as muralhas que estão diante de você, talvez muralhas nos seus negócios, talvez muralhas que se ergueram na sua vida familiar, talvez muralhas que se ergueram na sua saúde, talvez muralhas que se ergueram no seu relacionamento. E quantos casais por vezes dizem assim: pastor, a impressão que tenho é que entre nós há como que uma muralha. E é possível que você esteja se perguntando: como é que eu vou vencer esse desafio? O Senhor aparece e vai lembrar a Josué que Ele é o Deus que luta as nossas guerras, que as nossas batalhas, antes de serem nossas, elas são do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: mais interessado do que você em reconstruir a sua família está o Senhor. Mais interessado em trazer de volta o sorriso aos seus lábios, o ânimo para viver, a alegria que hoje está ausente dos seus relacionamentos, mais interessado do que você está o Senhor. E no final do capítulo 5, o Senhor aparece a Josué só para dizer: olha, eu estou nessa batalha. E é a partir deste encontro que ele entende pelo menos 3 verdades que estão nestes versículos que lemos, que são fundamentais para que creiamos e para que vivamos dias melhores. A primeira coisa que me chama a atenção é que dias melhores, por vezes, são construídos nos momentos ou a partir dos momentos mais críticos da nossa vida. Observe o que diz o verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Algumas versões vão dizer assim: Jericó estava com os seus portões rigorosamente fechados. Entenda, os portões não estavam só encostados, os portões não estavam só trancados, mas eles estavam completamente fechados. Era impossível naquele momento o fluxo de entrada e saída. E quantas vezes eu e você vivemos momentos onde percebemos portões rigorosamente fechados, aonde percebemos que não é só qualquer dificuldade, mas é uma dificuldade quase que sobre-humana. Sabe, todos nós enfrentamos
seja na família, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, aquelas crises crônicas. De repente você trabalha com vendas, e aí você já tem aquela crise crônica que vai chegando lá pelo dia 25, preciso bater minha meta, não bati minha meta, como é que vai ser? Você que é casado, qual é o casal que às vezes não tem lá um arranhãozinho? Você com os seus filhos, são aquelas crises crônicas, é aquele mês que de repente você esperava que um dinheiro fosse entrar, não entrou, você não esperava que uma despesa fosse surgir e acabou surgindo. São as crises crônicas que todos nós enfrentamos, mas o momento mais difícil não é quando experimentamos as crises crônicas, o momento mais difícil é quando se associam às crises crônicas as crises agudas. Nós sempre tivemos problema no nosso sistema de saúde. Eu já há vários anos faço visita em hospitais e vejo a dificuldade que nós enfrentamos no nosso sistema de saúde. Uma crise crônica. E aí vem a pandemia, e aquilo que já estava funcionando com uma certa precariedade, agora é elevado, é estressado a um momento de quase colapso. Existem momentos na nossa vida que são exatamente assim. Invadir Jericó já seria algo difícil, mas com as portas rigorosamente fechadas se tornaria praticamente impossível. Deus é especialista em usar o terreno da impossibilidade como solo fértil para o plantio, cultivo e para o florescimento de dias melhores na nossa vida. Alguém já disse com muita sabedoria e propriedade que se você quiser ver um céu bem estrelado, não há nada melhor que uma noite escura. E diz que quanto mais escura for a noite, mais estrelado parece ser o céu. Eu ouso dizer que nas noites escuras da nossa vida, nas noites mais sombrias da nossa história, Deus, com a sua graça e misericórdia, nos permite contemplarmos, vermos o brilho da sua glória, a sua boa mão agindo em nosso favor. Eu não sei como estão os muros ou quais são as muralhas diante de você. Eu não sei quais são os portões que estão trancados diante de você. Eu não sei se, como diz naquela música de Aline Barros, o que era difícil se tornou impossível. Mas eu preciso dizer a você nesta manhã que por não poucas vezes os grandes momentos da nossa história são construídos nos momentos de maior dificuldade da nossa caminhada. Não foi assim na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro estava enfermo. Manda uma mensagem para Jesus. Jesus permanece no local onde estava por mais 2 dias, e quando chega em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus chegou 96 horas atrasado. Para aquela família, coisa pior não poderia ter acontecido. Para aquela família, dor pior não poderia ter sido experimentada. Mas foi justamente naquele terreno da dor, naquele terreno da impossibilidade, naquele terreno de portões rigorosamente fechados, onde eles foram desafiados a crer, e aonde eles tiveram oportunidade de ver a manifestação da glória de Deus. Quando olho para esse texto, descubro ainda que dias melhores são construídos não sobre aquilo que nós sentimos e percebemos,
mas sobre aquilo que ouvimos do Senhor e sabemos. Perceba o que diz o verso de número 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. É muito interessante nós observarmos isso, porque por vezes no Antigo Testamento a linguagem profética vai falar de um evento que está para acontecer no futuro, como algo que já foi realizado no passado. Deixa eu te dar um outro exemplo disso. Isaías escreve a sua profecia 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas num de seus capítulos ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus não havia ainda nascido. Mas na linguagem profética, por vezes, falava-se de algo no futuro, de algo distante, como se aquele algo já tivesse ocorrido no passado. Talvez tenha sido essa a compreensão que fez com que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que Deus é aquele que trata as coisas que não são como se já fossem e chama a existência aquilo que ainda não existe. Se eu e você passássemos e olhássemos a muralha de Jericó, nós iríamos ver uma discrepância, uma incoerência muito grande entre aquilo que era a palavra do Senhor e a realidade constatada. A palavra do Senhor era: eu já entreguei nas suas mãos. Mas não precisava fazer uma análise muito minuciosa para perceber que o rei de Jericó ainda estava no comando, para perceber que o exército de Jericó ainda estava posicionado, para perceber que apesar de Deus estar tratando aquele instante como algo já consumado, no momento presente a impressão que se tinha, ou melhor, a convicção que se tinha, era que nada tinha mudado. E o grande desafio da fé, amados irmãos, para a construção de dias melhores, reside justamente em não sermos guiados simplesmente por aquilo que sentimos ou percebemos. O apóstolo Paulo chega a escrever na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que eu e você não somos guiados por vista, que nós mantemos o nosso olhar não no visível, mas no invisível, posto que o visível é passageiro, mas o invisível é eterno. E o desafio que vem para mim e para você nesta manhã de domingo não é outro a não ser de entendermos que, mesmo que sintamos que não, mesmo que pareça que não, se o Senhor disse sim, eu vou valorizar muito mais o que eu sei do que aquilo que eu sinto. Eu vejo isso muito forte na vida de Jó. Talvez no Antigo Testamento, ao lado de José, Jó tenha sido a pessoa que mais dores enfrentou, e eu ainda acho que Jó sofreu mais do que José. Jó sofreu dores no corpo, na alma, na sua vida familiar. Jó foi atacado nas mais variadas frentes. E o livro de Jó, ele não tem por objetivo em momento algum responder à pergunta por que o justo sofre. Não é esse o objetivo do livro de Jó. Mas o objetivo do livro de Jó, creio eu, é revelar qual a postura do justo diante do sofrimento, qual é a postura do servo do Senhor diante do sofrimento. E há um momento em que Jó é visitado por amigos, e aqueles amigos que num primeiro momento foram bênção, daqui a pouco, quando abrem a boca, começam a falar um monte de besteira. E geralmente é assim, né? A gente com a boca calada não costuma fazer muito mal. A Bíblia diz em Provérbios que até o tolo,
quando está em silêncio se passa por sábio. E aí, um famoso jogador de futebol do Brasil, eu não sei se leu isso na Bíblia, mas disse que um outro jogador calado era um poeta. E tem gente que é assim, calado é um poeta. Os amigos de Jó, enquanto estavam calados, que visita maravilhosa, abriram a boca e começaram a falar bobagem. Jó sendo bombardeado pelos seus amigos, a sua própria esposa não aguentando o sofrimento, não entendendo o sofrimento, ela chega a dizer: olha, Jó, até quando você vai reter a sua integridade? Amaldiçoe o teu Deus e morra. Chuta o balde, Jó. Jó passa por momentos onde ele claramente fala das suas angústias, fala dos seus temores. Mas há uma nota no livro de Jó, no capítulo 19, que marca o meu coração, quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Não é o que eu sinto, não é o que as aparências me dizem, mas é aquilo que eu sei. Não é essa a experiência do apóstolo Paulo na sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo preso, perto de sua morte, prestes a ser decapitado por ordem do imperador. Ele chega a declarar: mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. É muito importante neste tempo que você traga à sua memória não aquilo que você sente, não aquilo que você percebe, mas aquilo que você sabe. Como nós precisamos neste tempo, irmãos, declarar as verdades da palavra de Deus. Um certo escritor dizia que o óbvio precisa ser dito. E existem verdades bíblicas que são óbvias, mas que eu e você precisamos dizê-las. Precisamos dizer que é o Senhor quem nos guarda, que o Senhor prometeu e é verdade, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizer que sabemos que bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Dizer que sabemos que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o fruto da sua colheita. É isso que nós sabemos, irmãos. Conquanto em alguns momentos não seja isso que nós sentimos. Guie a sua vida não por aquilo que você percebe ou por aquilo que você sente, mas sobretudo por aquilo que você sabe como sendo verdade de Deus a seu respeito. Mas deixa eu falar uma última coisa com você aqui. Dias melhores são construídos quando nós unimos obediência ou aliamos obediência e perseverança. O Senhor, a partir do verso 3, estabelece uma estratégia, um plano de ação. E Ele disse: olha, durante 6 dias vocês vão dar uma volta, você e todos os homens armados vão dar uma volta ao redor de Jericó, durante 6 dias. E no 7º dia, todo o povo vai dar 7 voltas ao redor de Jericó. 7 voltas. Na 7ª volta, aqueles que estiverem levando as trombetas hão de produzir um longo sonido. Depois do longo sonido, todos irão gritar com muita força. Os muros cairão e vocês atacarão a parte do muro que estiver à sua frente. Perseverança e obediência. Eu acho interessante a forma como Deus estabeleceu os detalhes para a obediência.
Muitos de nós queremos obedecer a Deus, mas queremos obedecê-lo do nosso jeito. Talvez alguns de nós ali tentássemos negociar com o Senhor e disséssemos assim: já entendi, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça. Então são 6 voltas durante a semana e mais 7 voltas no final de semana. 6 mais 7, alguém me ajuda aí, por favor. 6 mais 7, obrigado, 13. Então o Senhor quer que nós possamos dar 13 voltas. Então a gente pode fazer o seguinte: nós vamos aqui fazer a nossa planilha. Nós vamos no nosso ritmo, tá bom, Senhor? Vai ser o que o Senhor quer, mas no nosso ritmo. Você não tem que fazer a vontade do Senhor do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Isso é obediência. Mas há uma segunda característica, que é perseverança. Eles deram a primeira volta no primeiro dia. O que aconteceu? Nada. E no segundo? Nada. Terceiro? Nada. No quarto? Nada. No quinto? Nada. Alguns de nós, quando não vemos mudanças imediatas, de pronto desistimos. Tem gente que é assim: no primeiro dia que vai na academia, você deve conhecer alguém assim. Primeiro dia que vai na academia, ele termina o treino, vai para frente do espelho e fica assim, ó. Ele quer ver se o braço já está definido. O primeiro dia da dieta, no primeiro dia, na primeira refeição, só fez um café da manhã diferente, já corre para a balança para saber quantos quilos perdeu. E se a pessoa passa o dia inteiro e não percebe nenhuma mudança, sabe o que ela faz? Desiste. Algumas coisas eu e você não estamos experimentando, porque ao invés de perseverar, nós estamos desistindo. E aí talvez você me pergunte: pastor, qual é a diferença de teimosia para perseverança? Se vem de Deus, se é projeto de Deus, se foi Deus que plantou no seu coração, é perseverança. Se veio da sua tendência de não querer sair por baixo, do seu ego que não pode ser ferido, do seu orgulho que não pode ser frustrado, se a motivação é eu não posso dar aquele gostinho, aí é teimosia. E nós precisamos de um povo perseverante, um povo que ande 6 dias sem ver nenhum resultado, mas que no 7º dia esteja disposto a andar mais num só dia do que na soma de todos os outros dias. Nós precisamos de um povo que não entenda muito bem o protocolo, não entenda muito bem como as coisas vão acontecer, mas que decida obedecer e perseverar, sabendo que quando nós cumprimos a nossa parte e andamos em obediência, aquilo que Deus tem para nós se cumpre. Já falei várias vezes aqui, quero repetir: eu creio que em não poucos casos a obediência precede um milagre. Eles fizeram tudo que o Senhor mandou. E no verso 20 do capítulo 6 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade e conquistaram a cidade. Quero orar com você. É possível que você esteja passando por um momento na sua vida de dias difíceis, portas rigorosamente trancadas. É possível que o sentimento que domine o seu coração seja um sentimento de desespero. Você está orando, mas nada está mudando. Você tem uma promessa de que o Senhor vai fazer algo na sua vida, mas a impressão que você tem é que a cada dia mais distante da promessa você se encontra. Você já deu 4 voltas ao redor da cidade, nada mudou. E você está talvez pensando aí: olha,
Eu já fiz de tudo ao longo dessas voltas, nada aconteceu. Que garantia tenho eu que neste último dia, nessa última volta, algo pode acontecer? Pastor, o senhor não sabe quantas voltas eu já dei para ver o meu casamento restaurado. Pastor, o senhor não sabe quantas voltas eu já dei ao redor da cidade para ver a minha empresa. O senhor não sabe, pastor, quantas voltas eu já dei em consultórios médicos, fazendo os mais variados procedimentos. Continue. Obediência e perseverança. Vá até o 7º dia, e não só isso, dê as 7 voltas. E quando chegar a hora de bradar, brade e veja a vitória do Senhor, os dias melhores do Senhor se tornando uma realidade na sua vida. Quero orar com você. Amado Deus, o Senhor sabe da vida e da história de cada pessoa que participa conosco deste culto. O Senhor sabe aonde cada pessoa está e o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado. E nós queremos nesta hora, Senhor, colocar o nosso olhar no Senhor. E queremos te pedir, ó Deus, que por bondade e misericórdia, o Senhor dê um choque de alegria, de ânimo, de despertamento na alma destes que conosco participam deste culto, para que eles sejam tomados pela certeza de que o Senhor está no controle e que dias melhores virão. Toma, Senhor, estas vidas em tuas mãos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos chegando ao término deste culto de celebração ao nome do Senhor. E quero fazer 2 convites a você. O primeiro, quero convidá-lo para que você esteja conosco hoje à noite, às 18 horas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. Mas faça mais uma coisa. Convide alguém para que esteja conosco, adorando o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 34, no verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora de Jesus Cristo, consolação do Espírito, repouso sobre a sua vida e família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.